Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué, capítulo de número 13, versículo de número 14, até o versículo de número 33. Está escrito assim na santa palavra do Senhor. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, isto é, Dibom, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibna, Zerete, Saar, no monte do vale, Bet-peor, as faldas de Pisga e Bet-gesimote, e todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Hur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território. Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está de fronte de Rabá, desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debir. E no vale, Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Manaim, mais todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Feche seus olhos, baixe a sua fronte.
Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco por meio do texto sagrado. Deus, nós acabamos de ler e ouvir a leitura da Sua palavra que é viva e eficaz. Eu suplico ao Senhor que o Senhor fale conosco e que nós saiamos daqui entendendo a Sua palavra de maneira profunda, a ponto de praticarmos a Sua lei onde quer que o Senhor nos enviar. Fazer isso por nós e em nós, é o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter assistido em filmes cenas em que alguém em dificuldade financeira recebe em sua porta um oficial do Estado, e este oficial do Estado traz uma carta, e ao abrir a carta, lá está escrito que esta pessoa recebeu uma grande herança. Você já assistiu filmes assim? Você talvez já tenha pensado em momentos de dificuldade, por que não? Um parente rico que eu não conheço pode ter morrido e deixado uma herança. Eu confesso para você que já tive momentos da vida que até vasculhei na internet. Quem sabe não tem um conde lá na Itália, quem sabe não tem alguém na Europa cheio de dinheiro, que morreu e só eu sou o parente. Infelizmente isso nunca aconteceu. Qual de vocês não recebeu um e-mail dizendo que uma mulher milionária estava doente em algum lugar do mundo e tinha deixado uma fortuna incalculável e você tinha que responder aquele e-mail? Pois é, todos nós somos fissurados com essa ideia de herança. Eu gostaria de receber uma herança, você gostaria de receber uma herança, e se nós formos um tanto desatentos, podemos até cair no golpe da herança. O que nós veremos hoje é a divisão de uma herança. Mas mais do que a divisão de uma herança para um povo distante, o que nós veremos é que eu e você fazemos parte dessa herança. E nós estamos presentes nesse texto. E se você precisar de uma frase, se você precisar de uma proposição, se você precisar de um título, o título pode ser uma herança para você. Uma herança para você, individualmente. Uma herança para cada um de nós. O texto da semana passada nos chamava para a missão. Nós havíamos visto que Israel tinha ainda muita terra a ser conquistada, mas nós também já tínhamos visto que muita terra já havia sido dominada. E agora, no capítulo de número 13, enfim chegou a hora de dividir todos aqueles territórios que Josué, junto com o exército de Israel, haviam conquistado. A saber, 31 reinos do lado de lá do Jordão e 2 reinos do lado de cá do Jordão. A partir de agora, a partir do capítulo de número 13, dessa segunda metade, a terra será dividida como herança. E o texto começa nos trazendo a tribo de Levi. Versículo 14 nos diz: tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Para que a gente entenda toda essa história, é necessário que nós nos perguntemos quem era Levi. Afinal de contas, quem era Levi, da qual a tribo surge? Levi era o terceiro filho de Jacó e Lia. E apesar de ter cometido o pecado junto aos seus irmãos no estupro de Diná, e ter participado do massacre de Siquém, Levi e sua descendência tomaram uma atitude radicalmente oposta lá no episódio do bezerro de ouro. Qual foi o episódio do bezerro de ouro? Moisés subiu até o monte para receber do Senhor a sua lei,
E ao demorar para descer, e essa demora estava na cabeça dos israelitas, os israelitas se insurgem contra o Senhor, fazendo um bezerro de ouro e prestando culto a esse bezerro. Se você veio na escola dominical, nós acabamos citando em algum momento essa ideia de não podermos fazer objetos mediatórios para chegarmos até Deus. O que os levitas fizeram? Os levitas ficaram do lado de Moisés e de Arão e vingaram a honra do Senhor, punindo todos aqueles apóstatas e todos aqueles infiéis. Como prêmio, Deus deu aos levitas participarem da construção do tabernáculo. Eles foram designados para auxiliarem a família sacerdotal, a família de Arão, e executarem todos os serviços dentro do templo. Mas há uma confusão no nosso tempo sobre quem eram os levitas. Se você veio de uma igreja pentecostal como eu, nas igrejas pentecostais é comum músico ser chamado de levita. Agora nós teremos a apresentação dos levitas. E aí os músicos vêm aqui à frente. A expressão tem sido usada nos nossos dias para designar as pessoas que cantam e tocam no período de louvor. É bem verdade que haviam levitas que participavam das questões musicais. Mas o grande trabalho dos levitas estava relacionado ao culto. Os levitas eram aqueles homens que limpavam o sacrifício, que apresentavam o sacrifício, que organizavam a fila, que designavam qual era o animal que haveria de ser morto, que lavavam, que traziam os aromas, que traziam os incensos, que estavam relacionados às atividades administrativas e operacionais. Se nós quisermos redimir o texto, talvez os levitas estão mais para os diáconos do que para os músicos. E aqui fica a minha fala. É um erro chamarmos músicos de levitas, pois não estamos falando da classe sacerdotal oriunda da família de Levi. De onde veio essa ideia sobre a herança dos levitas? E eu não sei se você percebeu. A tribo de Levi, versículo 14, não recebeu terra. Qual era a herança dos levitas? A herança dos levitas eram as ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel. Esta era a herança. Essa ideia veio do próprio Senhor. Lá em Deuteronômio, o Senhor Deus disse: os sacerdotes levíticos, na verdade toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança no território de Israel, mas eles comerão dos holocaustos do Senhor, e esta será a herança. Eles não terão herança na terra, mas eles se alimentarão dos sacrifícios feitos no templo. Os levitas recebiam parte de todo aquele alimento, de todo aquele trigo, de todo aquele cereal e de todo aquele recurso que era entregue no templo. Mas é necessário mais um avanço. Em que consistia esse ofício, esse trabalho? Nós já vimos qual era o trabalho, o que eles faziam, mas o que era receber as ofertas queimadas do Senhor como herança? Bom, em primeiro lugar, era um dom divino. Deus deu aos levitas uma dádiva. E essa dádiva consistia em cumprir a missão do Senhor. A responsabilidade deles era enorme. Eles eram aqueles homens que tinham que arrancar a iniquidade de Israel por meio de sacrifícios no templo. Os levitas eram centrais na história de Israel. Se eles não trouxessem as ofertas queimadas, a ira do Senhor se derramaria sobre Israel. Deus então concede uma dádiva. Os levitas eram os responsáveis pela graça, pelo perdão. E Deus fez isso, transformando uma tribo inteira em auxiliares do templo. Uma tribo inteira em servos do culto, em servos da adoração. O trabalho deles era tão espetacular, mas ao mesmo tempo tão restrito, que eles deveriam viver
daquilo que sacrificavam. Eles deveriam participar da graça do perdão por meio do sustento do próprio Deus. Em certo sentido, meus irmãos, todos aqueles que recebem da obra do Senhor participam da mesma graça. Eles comem daquilo que gratuitamente recebem como um ato da misericórdia e do amor do Senhor. Pois bem, você já sabe agora quem eram os levitas, o que eles faziam, e que eles não eram o departamento de cântico do templo no século, há 3.000 anos atrás, no século X, no século XIII, no século XIV antes de Cristo. Saímos então dos levitas e vamos para as 2,5 tribos que ficaram aquém do Jordão. Aquém do Jordão é no território da Transjordânia. O Rio Jordão está aqui, o oriente do Rio Jordão é a Transjordânia. Foi a primeira parte de Israel, ou melhor, do território de Canaã, que foi dividido para os filhos de Israel. E nós, continuando o texto, somos apresentados à tribo de Ruben. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias. E a pergunta é a mesma. Quem foi Ruben? Quem era esse tal de Ruben? A tribo de Ruben, Ruben era o primeiro filho de Jacó com Lia. E a tribo de Ruben eram os descendentes deste primeiro filho de Jacó. Os filhos de Ruben são chamados de Rubenitas. A tribo de Ruben aparece na Bíblia de forma um tanto discreta, porque Ruben era um homem discreto, mas uma marca, ela é central. Ruben foi privado da liderança ao perder a primogenitura por causa do seu pecado. A Bíblia diz que Ruben contaminou o leito do seu pai ao dormir com Bila, concubina de Jacó. Mas olha que interessante, foi tirada a primogenitura, mas é a primeira tribo a receber a herança. O Senhor Deus deixa claro que age com misericórdia para com seus filhos. Se você olhou com atenção para o texto diz que quem deu as terras aos filhos de Ruben foi Moisés. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias. Perguntamos, foi Moisés que deu ou foi Deus que deu a terra? A resposta é ambas as coisas. Deus faz a sua obra por intermédio de pessoas. E por que eu estou enfatizando isso? Porque, meus irmãos, nós devemos entender e ter como regra geral nas nossas vidas que o Espírito de Deus jamais fará aquilo que nós mesmos podemos fazer. Foi Deus que dividiu a terra, mas quem se encarregou de obedecer a palavra de Deus e fazer as coisas? Ora, Moisés. E talvez você olhe e fala, pastor, quando Deus quer fazer alguma coisa, ele usa pessoas só para as coisas grandes? A resposta é não. Aliás, vou melhorar a minha resposta. Não há nada sem importância no serviço de Deus. Não há nada. Não há nada sem importância no serviço e no reino de Deus. Moisés tinha uma tarefa de obediência. Tarefa essa que o Espírito Santo não iria fazer, porque Moisés tinha total condição de fazer. Nós somos chamados a executar a obra de Deus, e não há na obra de Deus nenhum serviço sem importância. Diz o texto que Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben segundo as suas famílias. E aqui nós devemos parar e enxergar mais um detalhe do texto. A bênção de Deus, neste caso a terra prometida, que é a herança, sacia toda a família e não apenas meia dúzia de privilegiados. Entendam bem isso. Deus não abençoa a classe dos super sacerdotes.
Deus não abençoa a classe dos supercrentes. Deus não abençoa os ungidos, os separados, os pastores, apóstolos, bispos. Aliás, é difícil enxergarmos a titulação apostólica nos nossos dias sem levar em conta a falsificação da mesma. Em outras palavras, apóstolo bom nos nossos dias são os apóstolos mortos que estão presentes no Novo Testamento. Não existe apóstolo nos nossos dias. O que existe são homens que atribuem a si uma titulação que não lhes é devida, que não lhes é autorizada. Mas o meu assunto não é combater os apóstolos modernos. O meu assunto é enfatizar no nosso coração que Deus abençoa todo mundo da família dele. Crianças, velhos, líderes, homens, mulheres, liderados, pastores, serviçais, crente comum é abençoado. A herança de Deus é derramada para todas as famílias. Então vamos lá, qual era a herança de Deus? Versículo de número 16 até o 21 diz qual era a herança de Deus para os Rubenitas. Começando o seu território com Aroer, versículo 16, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Medeba, isto é, Esbom, e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Kedemote Maafate, Kiriatim, Sibma, Zerete Saar, no monte do vale, Bet Peor, as falgas de Pisga, Bet Gesimote e todas as cidades do planalto. Foi o território do sul, se nós pudermos pensar no mapa. O Rio Jordão divide o território de Israel. Onde foram os Rubenitas? Os Rubenitas ficaram na fronteira sul, do lado oriental da terra. A terra era uma terra vasta, a terra era uma terra maravilhosa, e o Senhor deu essa terra por herança. O meu ponto aqui não é delimitar a terra. O meu ponto aqui é que você saiba que a herança do Senhor é sempre maravilhosa, é sempre espetacular, é sempre abrangente, é sempre diversa e é sempre satisfatória. Mas o custo da terra prometida não foi qualquer custo. Deus faz questão de lembrar àqueles israelitas das histórias antigas, para que eles não viessem a esquecer dos fatos e dos feitos, mas principalmente dos custos. E Deus faz a mesma coisa para nós. Se nós estamos falando aqui de herança, a herança da tribo de Levi eram as ofertas. A herança dos Rubenitas era a terra. Se nós estamos falando de herança, nós devemos saber que o custo da herança é sempre altíssimo. Olha comigo o texto sagrado, a partir do versículo de número 20, na segunda metade. Todo o reino de Seom foi dado aos Rubenitas. O reino de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Hur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. O que Deus está nos dizendo? Às custas de sangue, essa herança chegou até vocês. Ela não chegou até vocês sem sacrifício. Olha o versículo de número 22. Os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, Balaão o adivinho. Com muitos outros, Israel os matou. O reino de Seom, o rei dos amorreus, os príncipes de Midian, os moradores daquela terra, os príncipes de Seom, o adivinho Balaão, todos esses foram mortos às custas de batalha. E aqui eu separei dois trechos de um pastor alemão no sentido de descendência, que explica muito bem esta ideia que o autor bíblico está nos dizendo. A herança custa e custa caro.
Dietrich Bonhoeffer, que é esse pastor que viveu na Segunda Guerra Mundial e foi morto num campo de concentração nazista, e foi morto exatamente por ter planejado assassinar Adolf Hitler, assassinar o Führer, o líder alemão. Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro chamado Discipulado. E nesse livro ele explica a diferença entre a graça barata e a graça preciosa. Olha o que ele nos diz. A graça barata é a graça como o resto de estoque. É o perdão barato. É o consolo barato. É o sacramento, a ceia barata. É a graça como riqueza inesgotável da igreja. Graça que mãos levianas gastam sem limite, sem vacilar. É graça sem preço. É graça sem custo. É graça sem valor. Muitas vezes, quando nós recebemos por herança alguma coisa que não custou nada a nós temos a tendência de desperdiçá-la. Dietrich Bonhoeffer está dizendo que Deus faz questão de mostrar que a graça não é barata. A graça não é qualquer coisa. A herança, o favor, o prêmio não é qualquer coisa, ele custou caro. E para isso, o autor alemão vai nos explicar o conceito de graça preciosa. E ele vai dizer: a graça é preciosa porque ela nos mostra que ela custou a vida de Jesus e ela vai custar a nossa vida. A graça condena o pecado e por isso ela é preciosa. É graça porque justifica o pecador, porque perdoa a iniquidade. É preciosa em tudo porque custou a vida do Filho de Deus e, portanto, não pode ser tratada como se não custasse nada, como se não valesse nada aos nossos olhos. Deus está fazendo questão de mostrar para nós e para os israelitas que a herança de Israel custou muito sangue. E a nossa herança, como nós veremos no final, também custou muito sangue. A herança do Senhor, então, para os rubenitas, está aqui no versículo de número 23. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias. 2 pontos. Que herança é essa? As cidades com suas aldeias. A herança, ela é vasta, ela é maravilhosa, ela é diversa, ela é abrangente, ela é total e nada ficou por desejar ou por necessitar aos rubenitas. A segunda tribo vai nos aparecer no versículo de número 24, que é a tribo de Gade. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Mais uma vez nós nos perguntamos, quem era Gade? Gade era o 7º filho de Jacó, o primeiro gerado por Zilpa, criada de Lia. Gade gerou 7 filhos e foi abençoado por seu pai e teve o reconhecimento do seu pai por seu espírito guerreiro e destemido. Ora, não é à toa que Gade vai fazer fronteira com o Oriente. Era uma tribo de guerreiros, era uma tribo destemida e era uma tribo que proliferava na terra. Gade teve 7 filhos, sua tribo teve milhares de filhos. E novamente nós vemos a frase: deu Moisés a herança à tribo de Gade. E se eu disse lá na frente que foi Deus quem deu e ao mesmo tempo Moisés, e que Deus não vai fazer nada que a gente não possa fazer, e que não existe nada no reino de Deus que não seja valoroso, porque nós fazemos para Deus, eu preciso reforçar essa ênfase. E nós temos que saber que no reino de Deus tudo custa, como nós acabamos de ver, a graça barata e a graça cara. Mas não é nesse sentido que eu quero dizer que tudo custa. Trabalhar no reino de Deus custa muito para quem trabalha. É por isso que pessoas fogem do trabalho na igreja. Por quê? Porque o trabalho na igreja custa tudo. Ele não custa só tempo. Ele custa tempo, ele custa paciência, ele custa abrir mão daquilo que a gente pensa, ele custa perdoar o pecador, ele custa conviver com tolos, ele custa fazer além do que foi proposto, ele custa dominar o próprio coração, ele custa, às vezes, abrir mão da própria família.
Às vezes eu me pergunto algo mais ou menos assim, quando alguém surge dizendo, eu sou vocacionado para o ministério, e eu lá no meu íntimo, no coração, pergunto, será que esse irmão sabe o que ele está dizendo? Quando alguém se vocaciona para o ministério de forma integral, como um pastor, ele abre mão de tudo. Abre mão da sua família, abre mão do seu descanso, abre mão da sua paz, abre mão das suas convicções. E mesmo quando provocado por irmãos que não sabem ao certo o seu lugar, até assim ele precisa agir com misericórdia e com compaixão. O ministério que nada custa, nada realiza. Entenda bem, o ministério que nada custa, nada realiza. E Deus tem uma obra enorme a realizar nesse mundo. Fugir dessa obra, por causa das dificuldades e dos obstáculos, é rejeitar o próprio Deus e a sua graça que custou caro. Grava isso no seu coração. Fugir da obra de Deus neste mundo é rejeitar a própria autoridade e o ser de Deus. Quem fez? Moisés. E Moisés, para fazer isso, gastou tudo que tinha. Realizou tudo que podia realizar, sem titubear, sem vacilar e sem rejeitar a autoridade de Deus. O texto nos diz mais uma vez que a bênção de Deus é abrangente. Quem recebe a bênção são os filhos de Gade, todas as famílias. Deus não abençoa meia dúzia, Deus abençoa a todos. E o território dividido foi o seguinte, versículo de número 25 a seguir. Foi o seu território de Gade, dos seus filhos e de suas famílias. Jazer, todas as cidades de Gileade, metade das terras dos filhos de Amon, até Aroer, que está de fronte de Rabá. Desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debir, e no vale de Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Diferentemente de Ruben, que ficou ao sul, Gade ficou ao centro, dividindo o seu território na entrada do Mar Morto e na entrada do lago da Galileia, ou do mar de Quinerete, ou do mar de Tiberíades, é o mesmo local. Esta foi a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e suas aldeias. Mais uma vez eu enfatizo, meu foco aqui não é dividir a terra para que você entenda de geografia, meu foco aqui é deixar claro para você que a terra atendia a todos eles, e eles tinham mais do que precisavam. A terra era verde, era próspera, a terra era diversa, a terra atendia todas as famílias, e todos eles prosperavam naquela terra. Chegamos à meia tribo de Manassés. Versículo de número 29, olha aí comigo na sua Bíblia. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Quem era Manassés? Manassés era o filho mais velho de José. José, o penúltimo filho de Jacó. Manassés nasceu no Egito e sua mãe era egípcia. E junto com seu irmão Efraim, ocuparam o lugar de José na contagem das 12 tribos. Manassés foi a tribo mais numerosa de Israel nesse período. E é por isso que ela ocupou 2 áreas. A gente às vezes olha isso achando que Deus favorece um e rejeita outros. Não! Era uma tribo de guerreiros que ficou na divisão do norte com a Síria, escorados com a Assíria, e essa divisão era necessária porque Manassés era um povo gigantesco. Versículo 29. Deu também Moisés a herança à tribo de Manassés. Terceira vez que se repete a frase, deu também Moisés. Quando uma coisa se repete por 3 vezes na Bíblia, meus irmãos, nós temos que parar e atentar mesmo. E aqui eu acrescento um último ponto. Só tem um jeito da gente se engajar na obra de Deus. É se nós olharmos além do tempo e do espaço. Explico. Se você ler na história da igreja, você verá cristãos que fizeram muito nesse tempo, muito mesmo. Construíram hospitais, plantaram igrejas,
construíram escolas, aplicaram em missões, fizeram coisas extraordinárias, escreveram livros, compuseram canções. Todos esses cristãos que fizeram muito no presente tinham um olho no futuro. Às vezes, nós não nos engajamos no trabalho de Deus porque esperamos a recompensa imediata. Nunca seremos aptos para trabalharmos no reino de Deus se não enxergarmos que a vida é passageira e que nosso presente não está aqui. E da onde eu tiro isso? Ora, Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. É óbvio que ele não entrou por causa do fracasso moral dele próprio, mas é bem verdade que Moisés não precisava entrar nessa terra prometida, pois ele sabia que no céu havia a verdadeira terra prometida que o aguardava de braços abertos. Nós devemos trabalhar no reino de Deus e só começaremos a trabalhar no reino de Deus quando os nossos olhos forem além do tempo e no espaço. A divisão da terra então foi a seguinte, versículo de número 30. Foi o seu território, começando com Manaim, mais todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidade do reino de Og em Bazã. Incrível que somente o mestiço Manassés vai ter menção na herança aos seus filhos mestiços. Quem era Jair? Jair era filho de Manassés. Quem se tornou Jair? Jair se tornou juiz em Israel. Mas o texto continua dizendo, estas foram dadas aos filhos de Maquir. Eu disse que o primeiro filho de Manassés, Jair, teve menção. O segundo filho é Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Maquir gerou Gileade indivíduo, formou um grupo dos gileaditas, e esses gileaditas vão aparecer lá na frente em Davi como homens espetaculares. Entenda que histórias ruins no reino de Deus têm finais felizes. José se casa com uma mulher egípcia que era filha do sumo sacerdote do período dos egípcios. Seu filho Manassés mestiço se torna tribo de Israel e os filhos dele, Jair e Maquir, se tornam homens importantes na genealogia de Israel e na história do avanço do reino de Deus. Nossa história termina no versículo de número 32, com a recapitulação das heranças que o Senhor Deus deu por intermédio de Moisés, na região da Transjordânia, para as 2 tribos e meia, isto é, Rúben, Gade, meia tribo de Manassés. Esta é a herança que Moisés repartiu. E aqui um último ponto antes de nós entrarmos de fato onde está o meu sermão ou para onde o meu sermão caminha. Perceba que Moisés obedeceu ao Senhor naquilo que o Senhor havia dito. E Moisés não mudou nem 1 milímetro, nem 1 palmo da herança que o Senhor havia dito que daria às tribos de Israel. Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, as terras como o Senhor havia lhe dito. Não é possível servirmos o reino de Deus, fazermos aquela parte que Deus nos designou, fazermos aquela parte com muito custo, fazermos aquela parte sem olhar para frente. Não é possível trabalharmos na igreja, mesmo se tivermos tudo que já foi dito, se não obedecermos o mandato de Deus, que é trabalharmos para Ele. No fim das contas, quando pessoas não trabalham na igreja, o último aspecto é exatamente por falta de obediência. Moisés obedeceu ao Senhor e por isso serviu. Jesus obedeceu ao Senhor e por isso fez o que fez. Eu e você somos chamados ao trabalho do Senhor e somos chamados à obediência. Eu disse que praticamente a nossa história terminava, porque ainda tem o versículo de número 33. E o versículo de número 33 volta para Levi. Olha comigo o que o texto vai dizer sobre Levi. Porém, a tribo de Levi
Moisés não deu herança. E talvez você diga comigo, porque a herança são as ofertas do Senhor, como está escrito lá no versículo de número 14. Eu vou dizer sim, mas note o que o texto nos diz. Moisés não deu herança, pois o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança. Levi recebeu 48 cidades, mas não recebeu nenhum território. Recebeu cidades na Transjordânia e na Cisjordânia, dos dois lados, mas não recebeu território que pudesse produzir, que pudesse prosperar. As demais tribos receberam tudo isso, e Levi não recebeu essas coisas, por quê? O texto é claro ao nos dizer que o Senhor, Deus de Israel, era a herança de Levi e não a terra prometida. Deus deixou claro isso, que daria aos levitas de si mesmo. O Senhor Deus disse a Arão: na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles, nenhuma porção terás, pois eu sou a tua porção, eu sou a tua herança, eu sou o teu prêmio final. Acabamos de ver o texto então. Aprendemos da tribo de Levi, aprendemos da tribo de Ruben, aprendemos da tribo de Gade, aprendemos da tribo de Manassés, mas temos que nos perguntar, o que eu tenho a ver com isso? E nós, olhando para o texto, o que nós temos a ver com isso? Bom, em primeiro lugar, nós devemos recapitular o que é central no texto. Nós vimos 3 heranças diferentes que foram dadas para 4 tribos distintas. Levi recebe por herança, em primeiro lugar, as ofertas, a comida. Versículo 14, a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas do Senhor, a comida, o sustento, a água fresca, a carne, era exatamente aquilo que Deus deu por herança. O que comer, o que vestir, era a herança de Levi. No versículo de número 33, uma segunda herança foi dada. A tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é sua herança. Levi não recebe só o que comer, mas recebe do próprio Senhor. A herança que Deus entrega a Levi era comida e vestimenta e o convívio com Deus todos os dias até a consumação dos séculos. E as outras 2 tribos e meia? O que as outras 2 tribos e meia receberam? Versículo de número 23. A tribo de Ruben recebeu terra, cidade e aldeia. Versículo 28. A tribo de Gade recebeu cidade e aldeia. Versículo de número 29. A meia tribo de Manassés recebeu território, cidade e aldeia. Essa é a herança que Moisés repartiu com eles. Deu a eles terra e aldeia. Em outras palavras, deu a ele lugar de morar. Eu comecei o texto dizendo que todos nós ansiamos por herança. Todos nós ansiamos em um dia ver aquela história do cinema se concretizar na nossa vida. Todos nós vimos em algum momento, ou todos nós já desejamos em algum momento, que alguém muito rico nos deixasse coisas maravilhosas. E eu tenho que te dizer que você é herdeiro dessas promessas, tanto quanto Levi, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés foram. E por que eu estou dizendo isso? O Senhor Jesus, no Novo Testamento, vai nos dizer uma palavra que ela é fabulosa e pouco compreendida. Ele disse o seguinte: buscai o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse todas as coisas, ele não disse as demais coisas, ele disse, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos, quais eram estas coisas? Eram as coisas presentes lá no deserto. O que o povo de Israel tinha no deserto? O povo de Israel tinha no deserto comida, bebida, guarida e abrigo. O povo de Israel tinha
casa para morar, pois morava em tenda. O povo de Israel tinha proteção, pois o Senhor era a sua nuvem durante o dia e era o fogo durante a noite. A nuvem para aplacar o raio solar do deserto e o fogo durante a noite para dispersar o frio do deserto. E o povo recebia todos os dias de manhã, o povo recebia o maná e todos os dias ele recebia codornizes para os alimentar. Conta-nos a Bíblia que de rochas saltava água. E Jesus vai fazer essa promessa deixando claro que os crentes são exatamente herdeiros dessas mesmas coisas. Isto é, do que comer, como foi com Levi, as ofertas do templo, do Senhor sendo a proteção durante o dia e durante a noite, e de um território onde morar. A Bíblia já nos disse, se nós tivermos onde morar e o que comer, isso nos basta. Mas eu gostaria de aprofundar o tema da herança. Se eu terminar o meu sermão dizendo que você é participante dessa herança, porque você tem o que comer, porque você tem o que vestir, porque Deus te protege, porque você tem onde dormir, talvez isso não acrescente clareza, nem traga a você felicidade e devoção em cima do texto. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e fosse lá para o Novo Testamento comigo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, primeiro versículo, primeiro capítulo, versículo de número 3 e versículo de número 4. Já é certo que você é herdeiro das mesmas coisas que Rúben, Gade, Manassés e Levi herdaram. Já é certo que Deus te alimenta, já é certo que Deus te protege, já é certo que Deus te dá lugar para dormir, já é certo essas coisas, que Deus te dá lugar para trabalhar, que Deus te dá lugar para cuidar da sua família, isso já é certo. Mas talvez o que você não percebeu no texto até agora, que a terra prometida, ela é o protótipo de algo muito maior. A terra prometida, se você precisar de uma ilustração, ela é a maquete de algo superior a ela. Ela nada mais é do que a encenação daquilo que um dia será experimentado na realidade. Olha comigo o versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Irmãos queridos, nós não precisamos ansiar por nenhum tipo de herança nessa terra. E por quê? Porque de acordo com o texto sagrado, eu e você, em Cristo Jesus, já somos herdeiros de uma viva esperança, de uma herança incorruptível, de uma herança sem mácula, de uma herança sem manchas, de uma herança que não será roubada, que não será aviltada, que não será desperdiçada, nem por nós e nem por nossos descendentes. A terra prometida tipificava o céu. A terra prometida tipificava o local de descanso dos israelitas. A terra prometida tipificava tudo aquilo que eles tanto sonharam em obter. E quando eles receberam a terra prometida por herança, isso se desdobra em nós, na nossa herança. E a nossa herança não é Israel. A nossa herança não tem uma geografia dividida pelo Rio Jordão. A nossa herança não tem uma geografia dividida por cidades conquistadas. A nossa herança está no céu. E essa herança no céu é incorruptível, é sem mácula, é imarcessível, é impossível de ser roubada ou perdida. Quando nós não olhamos para a Escritura de forma clara, nós desperdiçamos aquilo que é central na Escritura. E o que é central na Escritura? Avança para o segundo capítulo de Pedro, versículo de número 9, versículo de número 10. Eu vou ler o versículo 10 e depois lerei o versículo 9. Versículo de número 10 diz o seguinte:
vós, sim, vós, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vai para o versículo 9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu disse que a sua herança era o que comer, o que vestir e onde dormir. Disse que a sua herança estava reservada no céu, mas eu tenho o último ponto da herança. Do mesmo jeito que a herança lá atrás era dividida em 3 coisas, o que comer, a presença do Senhor e a terra, eu decidi dividir a nossa herança também em 3 coisas. E qual é a nossa maior herança? Eu e você não éramos povo de Deus. Eu e você não tínhamos alcançado misericórdia do Senhor. Eu e você estávamos afastados de todas as promessas contidas na Bíblia. Mas por causa do sacrifício vicário do Senhor Jesus, por causa do grande amor com que Deus nos amou, por causa daquele sacrifício expiatório, eu e você, em Cristo Jesus, deixamos de ser pagãos e nos tornamos raça eleita. Deixamos de ser tribo não sacerdotal e passamos a ser tribo sacerdotal. Deixamos de ser povo não santo e passamos a ser nação santa. Deixamos de ser povo de propriedade de qualquer um ou do nosso próprio coração e passamos a ser povo de propriedade exclusiva de Deus. E essa herança que nós já desfrutamos aqui e agora, por meio do que comemos, por meio do que vestimos e por meio de onde moramos, essa herança que nos está reservada no céu, que em breve nós haveremos de desfrutá-la, essa herança que nos transforma definitivamente na terra, nos fazendo povo santo, nos fazendo raça eleita, essa herança nos traz uma única responsabilidade. Eu e você devemos servir ao Senhor, trabalhando pelo Senhor, assim como Moisés, assim como Josué, e assim como os velhos antepassados das tribos de Israel trabalharam. Termino esse sermão dizendo que a herança que Deus te deu exige de você uma responsabilidade que só você pode desempenhar. Exige de você, de acordo com o versículo 9, que você passe a proclamar as virtudes daquele que vos transformou, que você passe a proclamar as virtudes daquele que te renovou, que você passe a viver uma vida que honra essa herança, proclamando que você é herdeiro do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A última vez que você recebeu um e-mail dizendo que uma senhora afortunada lá na África do Sul deixou uma quantia milionária para você, da última vez que você assistiu um filme e esse filme gerar no seu coração uma ânsia de ter um parente rico em algum lugar, pregue ao seu coração e diga ao seu coração: a sua herança na terra você já tem. Você tem o que comer, o que vestir e onde dormir. A sua herança no céu está reservada e você tem uma viva esperança de desfrutá-la. Mas a maior herança você já experimenta no aqui e no agora. Você não era povo, passou a ser povo. Você não era ninguém, passou a ser filho. Você era um bastardo e agora passou a ser um eleito. E tudo isso você conquistou sem merecimento. Conquistou por graça, por aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A próxima vez que isso acontecer, prega o teu coração e diga: eu já sou herdeiro, não preciso de mais nada, porque tudo aquilo que eu tanto necessitava, eu conquistei no dia que eu passei a crer no Senhor Jesus, meu único e suficiente Salvador. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. Deus, nós somos gratos ao Senhor por sabermos que a herança do Senhor não foi entregue apenas para um povo lá no passado. A mesma herança foi entregue para nós. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas: o que comer, o que beber, o que vestir e onde morar. Nós já desfrutamos disso. Já desfrutamos da herança que Moisés experimentou há tanto tempo e experimenta até hoje. Não a terra prometida na terra, mas a terra prometida no céu. Um lugar onde a traça, a ferrugem, o ladrão
não pode entrar, não pode corroer, não pode destruir. Um lugar onde a pureza, a santidade e a beleza permanecem para todos sempre. A nossa herança no céu está reservada e ninguém pode tirar de nós. E quando nós olhamos para Deus dando herança para aquelas pessoas no passado, nós temos que enxergar que já somos herdeiros. Nos tornamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus, o que é isso? Que tão grande herança temos, que tão grande privilégio. Somos tolos em achar que nossa herança ou que seremos felizes quando recebermos fortunas aqui e agora. E não somos capazes de enxergar a fortuna que já temos em mãos. Aliás, a fortuna que temos é sermos do Senhor. Sermos do Senhor para quê? Para o trabalho, para trabalharmos na sua obra. E nada na sua obra é indigno, tudo na sua obra é maravilhoso. Na semana passada fomos chamados à missão, nessa semana somos chamados a viver a nossa herança, e a nossa herança é propagar a glória daquele que nos salvou, como Israel tinha que fazer e não fez. Então, Deus, que eu e meus irmãos sejamos obedientes como Moisés e Josué foram, e anunciemos essas virtudes trabalhando no reino, trabalhando na igreja, às custas do próprio sono, do próprio tempo, da própria vida. Mas olhando para um futuro onde seremos recompensados pelo Senhor. E se nós ainda duvidamos da sua herança, que hoje ainda, por meio da ceia do Senhor, tenhamos a confirmação cabal de que já recebemos, em carne e sangue, a assinatura de que somos herdeiros de Deus nessa terra. E ser herdeiro de Deus em momento algum é enriquecer. Sermos herdeiros de Deus é trabalhar, honrando a comida, a roupa e a casa, honrando o céu, mas principalmente honrando a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Aplica essa verdade no nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.